Fala galera, meu nome é Thaleson Medeiros, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também. Então, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os 9 motivos ou as 9 razões pela qual o homem não cuida da saúde. O primeiro motivo é o conceito de masculinidade. E os homens, eles evitam irem ao médico por medo de serem vistos como fracos. Tanto na nossa sociedade brasileira quanto na sociedade americana, a ideia de bravura e autossuficiência é totalmente ligada à figura masculina. E enquanto mais os homens se importam com esses padrões impostos sobre a masculinidade, culturalmente impostos sobre a masculinidade, mais eles evitam irem no médico. Isso dificulta os diagnósticos e possivelmente os tratamentos. O segundo motivo é que eles foram criados assim. Por exemplo, quando uma menina começa a menstruar, primeiro a mãe conta pra todo mundo no WhatsApp, conta pro tio, pra mãe, pra avó, pra sobrinha, pro padeiro, pro carteiro, que pode ser seu pai. Depois ela leva essa menina a um ginecologista e ali, por bem ou por mal, ela vai aprender sobre o corpo dela, sobre a higiene, sobre prevenção de doenças, possível acompanhamento de gravidez e prevenção de doenças. Mas quando os meninos começam a produzir sêmen, que é a mesma fase correspondente à das gurias quando elas começam a reproduzir, eles não são levados no médico. Parece ser uma comparação estranha, mas em ambas as situações, é a fase que os dois começam a reproduzir. E nessa fase eles não são ensinados a ter responsabilidades com a própria higiene, ou com o corpo, com o próprio corpo, eles não têm o conhecimento. E além do mais, desde pequenos eles são ensinados a ignorar a dor, serem fortes, fazer o que tem que ser feito. E a partir do momento que a mãe deixa de ser responsável pela saúde desse menino, ela começa a ser deixada de lado. A saúde, não a mãe, tá? Às vezes a mãe. O terceiro motivo é que se cuidar não é másculo. E tudo isso começa pela alimentação, né? O homem come muito e come muito mal. Ele bebe muito e bebe muito mal. E eles não se importam muito com o jeito que aquela comida foi feita. Eu vou contar uma história pra vocês baseada em fatos reais, verídicos. A minha avó, ela costumava fazer uma panela bem grandona de comida pro cachorro. E deixava na geladeira, porque ela fazia uma quantidade pra passar 2-3 dias. E uma certa noite, o meu tio tava lá de férias, chegou madrugada, morrendo de fome, abriu a geladeira, a primeira coisa que ele viu, ela deixava bem guardado. A primeira coisa que ele viu foi essa panela e ele comeu tudo. No outro dia, esse cara reclamou tanto. Poxa mãe, põe sal na comida. Já pode imaginar que eu fiquei indignado, né? Como é que a minha avó não coloca sal na comida do cachorro? Enfim, alimentação ruim, estresse, tabagismo, alcoolismo são fatores bem mais fortes na figura masculina do que na feminina. E isso nos traz aquele famoso ranking, que o homem está morrendo 7 anos mais novo que as mulheres. Quarto motivo, eles acham que a saúde está sempre de boa. O homem, ele não faz acompanhamento da saúde. Já as mulheres levam bem a sério as consultas preventivas. Mas isso é porque o homem acha que a saúde está sempre em dia. Mas na década de 90 eu fiz um exame de sangue. Eu já me perdi nos números, acho que é o 5. O homem ignora os problemas e esquece os sintomas. É ao contrário. Os homens ignoram os sintomas e esquecem os problemas. Esse fato é chamado de síndrome do diagnóstico tardio. O homem vai negando os sintomas do próprio corpo. E isso acaba funcionando como uma bomba relógio. E eles esperam a situação piorar até o extremo. E quando eles já estão melhores, eles não voltam ao consultório para dar continuidade ao tratamento. O sexto motivo, eles têm medo do que podem descobrir. Vocês já ouviram aquele famoso ditado de corno? O que os olhos não veem, o coração não sente? Nesse caso é bem parecido. Se eles não sabem da doença, é porque não existe. E nós temos exemplos como a hepatite C, que é uma doença que ela pode passar muito tempo sendo assintomática. Por isso a grande necessidade de fazer exames preventivos anualmente. E se eles não têm sintomas, eles não vão procurar um médico. Sétimo motivo, eles têm medo de exames constrangedores. Vocês sabem que na vida, pra tudo tem palavrinhas mágicas, né? Para o bem-estar social, nós temos a música da Xuxa. Desculpa, por favor, com licença e obrigado. Mas já na vida real, se você usar a palavra próstata, você faz os homens sumirem de um consultório médico. Mas esse não é o único exame que os homens consideram constrangedores. Exames que perguntem sobre a vida pessoal,
que eles precisem ficar nus, mesmo que sejam com camisolas hospitalares, são taxados como constrangedores para os homens. O oitavo motivo é a pouca familiaridade com o próprio corpo. Chega uma fase da vida, a puberdade, que os homens começam a saber muito sobre o próprio pênis, mas apenas informações relacionadas ao prazer dele mesmo, já que a higiene ainda é um assunto tabu e também a sua importância, assim como o da fimose. E em ultimíssimo lugar, nem sei se essa palavra existe, está que esposas e filhos obrigam os homens a se cuidar. Uma pesquisa aponta que os homens, eles precisam que tanto a esposa quanto os filhos cuidem da saúde dele. É porque ele é um relaxado? Não, não é. É porque ele tem todos aqueles outros 8 fatores que eu já falei pra vocês. Mas, em contrapartida, quando os familiares descobrem, já é em caso... a situação já tá muito avançada. E daí que eles vão procurar um tratamento, que já vai ser caso cirúrgico. E 50% desses casos já nem tem mais jeito. Então, pessoal, essas foram as 9 razões que explicam por que o homem não cuida da saúde dele. Espero que vocês tenham entendido. Até mais!